E galera, bom dia. Eu sou o Iago e eu faço junto com o Marcos parte da dupla 5. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, da dupla Iago e Marcos, no trabalho desenho de grafos de APA. Bem, então, nosso trabalho é sobre desenho de grafos e a gente tinha que realmente receber uma entrada de dados e a partir dessa entrada, né, dessas arestas na real, fazer o grafo e mostrar isso na tela, né? Pode passar, Iago. Aqui a gente montou um sumário do que a gente vai falar nessa apresentação. Ressaltando que a gente vai fazer a parte da execução do código em si separado do slide, então a gente resolveu não botar no sumário, como ele não está dentro do slide, né? E é isso, pode passar, Iago. Falando um pouquinho sobre a linguagem que a gente utilizou para desenvolver esse código, que foi o Python, a gente achou conveniente. Ele tem um código limpo, uma leitura limpa do código. E ele possui bibliotecas que nos auxiliaram a construir o código, né? E a gente tem aqui algumas informações diretas da própria linguagem, né? Por ser linguagem interpretada, fracamente tipada, são coisas específicas da linguagem. E a gente estruturou o nosso código por exemplo, a gente tem um objeto aresta, temos um objeto nó, temos um objeto grafo, porque acho que dessa forma a gente consegue estruturar, por exemplo, um grafo possui diversas arestas e cada aresta possui dois nós e a gente consegue atribuir a propriedade peso à aresta, a propriedade peso para o nó, e acho que o Python ele foi essencial ali para a gente conseguir estruturar dessa forma de orientado a objetos. NetworkX uma das bibliotecas que eu tinha citado, né, que nos auxiliaram. É a biblioteca responsável pela lógica de como desenhar esses grafos, né? De como a gente vai estruturar. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente que nós temos diversas formas de desenho de grafo. E essa biblioteca que foi responsável para a gente conseguir estudar essa mais de uma forma possível de desenhar um grafo. E pode passar. E a Matplotlib, que a gente utilizou para criar a janela, né? Ela que realmente, se não fosse ela, a gente só teria a lógica dos grafos. Então, é ela que abre a janelinha para gente e mostra a execução e printa realmente os nós e as arestas. Mas a lógica do desenho, quem faz é outra biblioteca. E o que é um grafo, né? Já que a gente está falando sobre desenhar grafos, a gente tem que saber o que é um grafo. Um grafo, ele possui arestas e nós, né? Eu já expliquei, tinha falado um pouquinho. A aresta ela está sempre entre dois nós e é basicamente isso. Nessa forma que a gente programou, que a gente fez o código, é possível botar peso nas arestas e peso nos nós. Esse peso é uma propriedade de cada um desses elementos, arestas e nós, e é basicamente isso. E acho interessante botar isso também. O exemplo de alguns grafos em nossas vidas, acho que a gente não para muito para pensar nisso, mas eu achei interessante. Na internet, né? Como a gente pode enxergar a internet como um grafo? Você está numa página e aquela página ela vai te redirecionar para outras páginas, né? Um link vai te redirecionar para outra página. Então, o nó seria essas duas páginas, né? A página que você está e a página que você está sendo redirecionado. E o link é a aresta, né? Que você clicou no nó e vai para outro nó. Então, é uma forma de representação. No futebol, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a gente pode pegar como exemplo, onde os times são os nós e as partidas entre eles as arestas. É sempre dois times que estão disputando uma partida. E é isso, é outro exemplo de grafo também. No xadrez, a gente pode fazer essa relação com movimentação das peças. Se a gente tem, aí ele dá, nesse texto ele dá um exemplo, né, do cavalo. A gente vai ter informação se o cavalo pode ir de uma casa para outra. Se ele puder, existe aquela aresta, né? E em um projeto na vida real, onde a gente pode dividir esse projeto em diversas funções. Na real,
Na verdade, diversas. Cada usuário teria várias funções, mas tem funções que a gente só vai poder fazer quando outras estiverem já feitas, né? Então, a gente pode também associar a nossa grade curricular da UF, né? A gente não pode pegar, por exemplo, a disciplina de análise e projeto de algoritmos sem ter feito algumas outras antes, né? Que também seria uma forma de exibição de grafo. Essa parte aqui é um pouco mais do que a gente tinha falado da representação, né, da forma de representar um grafo, né. A gente escolheu dentre algumas, né, essas duas aqui, né. É, talvez a mais interessante, né, dessas duas seja a planar, né, que um grafo, não necessariamente todos os grafos serão planares, né, mas a ideia de um planar graph, né, é que nenhuma das suas arestas, né, se cruzem, né, basicamente. Nós também colocamos dois exemplos aqui, né, é, desse tipo de grafo, mas é interessante que nem todo grafo, né, ele pode ter sua representação planar, né, e alguns grafos que, né, uma determinada representação tem suas áreas cruzando, não necessariamente ele não é um gráfico, né, um grafo planar, né, ele simplesmente você precisa encontrar essa representação dele. E a outra representação que a gente escolheu, né, é a circular, né, que é uma representação bem simples. Ela não leva em conta diminuir, né, muito menos não ter cruzamento de arestas, né, simplesmente dispõe os nós num formato circular mesmo, né, sem se preocupar com muita coisa e tal. E bom, essa aqui é outra parte do nosso trabalho, que era para a gente basicamente printar, né, plotar duas matrizes, né, uma matriz de incidência, né, que é essa aqui a gente dispõe dos nós, né, como sendo as linhas, né, dessa matriz, e as colunas sendo cada aresta, né. Nessa matriz de incidência, a gente só vai encontrar em cada coluna dois uns, né. O que esses uns significam, né? Na realidade, quando existe aresta entre dois nós, né, a gente coloca o valor 1. Né, e quando não existe, é, não existe uma aresta entre dois nós, a gente coloca o valor 0. Né? Então, nessa representação de matriz aqui, né, que é a matriz de incidência, a gente sempre vai ter muitos valores 0. Né? Então, a gente tem uma matriz muito esparsa. Né? E tem pouca informação, digamos assim, né, útil contida nela. Né? Em cada coluna a gente sempre vai ter dois valores 1, né, que é de fato representando quais nós, né, aquela aresta possui. E a outra, né, outra matriz, né, do trabalho é a de adjacência. Né. Nessa matriz, né, ela é um pouco diferente da outra, de incidência, já que ela está disposta usando na realidade nó por nó, né, vértice por vértice, em vez de vértice por aresta. Né. Então, tanto na linha quanto na coluna a gente tem os nós, né? E como a gente pode ver, se fosse no caso de uma matriz completa, por exemplo, né? Todos os valores, né? Tanto acima quanto abaixo da diagonal seriam 1 e somente a Principal. isso é diagonal principal, né? Estaria com zeros, né? Que é onde, né? Porque um vértice não pode ter uma aresta para si mesmo, né? Somente para os outros. Né? Agora a gente vai mostrar um pouco do nosso código, né? Executando o nosso código. A gente escreveu ele em Python, como foi dito. E, primeiro momento, a gente tem que dar a entrada inicial, né, no nosso código, que são as arestas que vão compor o nosso grafo. Essa entrada inicial, ela deve ser formatada da seguinte forma. O ponto e vírgula vai separar as arestas, né? Por exemplo, ali 1, 0, 2, 0, 1, 3, são as nossas arestas. E os nós devem ser separados por hífen. Então, isso vai compor a nossa entrada inicial, né? Sem um ponto e vírgula no final. E necessariamente tem que ter um nó zero,
porque ele é um nó inicial e os nós devem ser subsequentes, né? Se a gente botou o zero, nó 0 e o nó 1, a gente não pode botar o nó 5 e o nó 6. Precisa ter o nó 2, 3, 4 para depois ter o 5 e o 6. Então, a gente vai fazer essa execução inicial. Após a entrada das arestas do grafo, a gente apresenta ao usuário as arestas que ele digitou e também os nós, né, que ele digitou. E o nosso trabalho, além do desenho dos grafos, nós tínhamos que fazer a matriz de adjacência e a matriz de incidência desse grafo. E a gente achou conveniente representar essas matrizes no próprio console. Então a gente tem as respectivas matrizes ali. O resto da interação com o usuário a gente faz através do console também, através dos números do teclado, né? A gente pergunta a ele se ele quer adicionar um peso numa aresta, num nó, ou se ele não quer mais adicionar pesos, né? E interessante a gente ver que essa propriedade peso já existe no objeto aresta e no objeto nó. Só que a gente definiu esses valores como -1, quando eles não existem, e a gente muda o print das arestas e dos nós conforme o peso estabelecido em cada um deles. Iago, você quer adicionar um peso numa aresta ou num nó? Vamos adicionar numa aresta primeiro. Tá bom. A gente vai ter tecla 0, né? Que é o valor correspondente. E em qual aresta você quer adicionar, Iago? Pode ser um 0. Então vamos Vamos adicionar botar peso. um peso 1. Uhum. Então a gente acabou adicionando ali o peso na aresta de número correspondente 0 ali no console, que é a aresta 1, 0. E esse peso já passa a aparecer na nossa execução, né? Isso. Beleza. A gente pode botar então agora na 02 também, né? Uhum. Vamos botar peso 1, peso 2. E agora a gente pode botar, sei lá, no peso no nó, né? No 0. Bora. E o peso do nó é representado ali junto com, embaixo dele, entre parênteses, é o peso do nó, né? E esse é um exemplo de execução do nosso programa. Ele pode continuar botando peso, ou então ele pode simplesmente encerrar a execução. Aí a gente queria mostrar alguns outros exemplos de entrada também. A gente pode executar com outra entrada. Quer fazer outra entrada, o Iago de dados? Aham. E também, só lembrando que essa representação, né, do grafo é uma representação planar, né? A gente vai, em outro exemplo, usar a representação circular também, né? De alguma entrada que a gente escolher. E, bom, para a gente cancelar, né, e começar uma outra, poder entrar outro grafo, a gente só apertar o 2 mesmo. E aqui ele vai mostrar algumas informações, né, do grafo que a gente tinha acabado de montar. Né? Então ele mostra as arestas aqui e o peso, né, que a gente digitou nelas, né? E os nós também, né, que pode ver que os nós que a gente não alterou o peso, né, estão com o valor de -1, né, e os que a gente alterou estão aqui, né, com seus respectivos valores, né. Isso, É, exatamente. a gente pode pegar uma entrada um pouco maior, né, com mais nós, com mais arestas, né, e simplesmente colar aqui no console, né. Vamos ver. As matrizes a gente pode ver que ficaram bem grandinhas. A gente pode ver mesmo estilo de desenho do grafo anterior, né? Mas realmente com muito mais arestas e alguns nós a mais. Iago, vamos adicionar um piso nessa aresta. Deixa eu ver aí, figura. Adicionar um peso na aresta 48. Bota peso 50. Também funciona direitinho. E é isso. Esse é um estilo de desenho.
Agora a gente vai mostrar para vocês um outro estilo de desenho, além desse que a gente apresentou. Agora a gente deu uma pausa, a gente modificou o parâmetro de desenho ali numa função do nosso código. E a gente vai fazer agora o desenho com outro padrão, né? Agora o circular. Essa aqui é a mesma entrada que a gente deu na representação anterior, né? No planar. E dá pra ver como mudou bastante, né? As arestas, né? Que acho que é o foco maior, né? Não tem nenhuma preocupação, né? Delas não se cruzarem, né? Então tem muito mais cruzamento dessas arestas aqui, além da representação dos nós, né? Que estão dispostos, né? Mas no sentido, de uma forma circular, né? A matriz de incidência e a de adjacência, obviamente, continuam da mesma forma, né? A única coisa que mudou, de fato, é a representação, né, visual. A gente pode mudar, né, o comprimento de uma aresta aqui, né? A gente pode usar, inclusive, a anterior, que foi 8,4, né? Botar peso, comprimento 50. Também alterou aqui, né? Mudar um nó, né? Uhum. Pode mudar o nó 0 mesmo. Botar peso 1 nele, né? Da mesma forma, o peso do nó também aparece aqui, né? No círculo, né? Lembrando ali só que ali ele falou que ia alterar no nó 0 e digitou 6, só para deixar bem claro que esse 6 que ele digitou é por causa da listagem acima de nós, né? Isso, Então o nó 0 ele tá na listagem ali como 6. E é isso, a gente tem diversas formas de desenhar os grafos e essa é a execução do nosso programa. A gente optou, né, por mostrar aqui no vídeo, né? Para não tomar tanto tempo. Optou por mostrar planar, né? E a circular mesmo. Mas existem também, tem a randômica, tem a espectral, né? Essa biblioteca Isso. contém algumas, né, ao menos umas 5, 6 aí, formas de representar, né, um grafo. Bom, esse aqui foi o nosso trabalho, né, de APA, sobre desenho de grafos, né. Aqui são, né, basicamente a bibliografia, né, do nosso trabalho, né, são links importantes, né, por exemplo, das bibliotecas, né, das ferramentas que nós usamos, na realidade, né, e algumas das informações também no slide da disciplina, né. E esses dois sites que nos ajudaram a gente poder desenvolver, né, o nosso slide. É isso, pessoal. Basicamente o que a gente usou de base de conhecimento para essa explicação, para esse slide, para a parte de execução, tudo que a gente falou foi baseado nessa bibliografia. Obrigado, pessoal. Obrigado.